Olá a todos. A gente vai começar agora a falar um pouquinho a respeito sobre infecção do trato urinário. Bom, a gente começa falando a respeito da definição. O que seria infecção do trato urinário? Seria aquela em que há presença de bactérias dentro de um limite mínimo na urina, que seria considerado de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônia. A infecção urinária, ela pode ser sintomática ou assintomática. Bom, se ela é assintomática, ela é classificada como bacteriúria assintomática. Se ela é sintomática, ela possui sintomas. Então, sintomática ou assintomática, ela pode ser uma infecção baixa ou alta, ou uma infecção complicada ou não complicada. Essa é a classificação. Bom, considerando se a gente tem um paciente que apresenta sinais e sintomas, ou seja, um paciente sintomático, ele vai começar a pode apresentar polaciúria, né, aumento da sua frequência miccional, urgência miccional, disúria, pode apresentar febre, dependendo se é uma infecção urinária alta, né, dor abdominal em região hipogástrica e em dorso, alteração da coloração e do aspecto da urina. A urina, ela é uma urina com característica mais turva, presença de uma hematúria, de piúria, mas a gente tem uma exceção. A gente tem a exceção em relação ao paciente idoso. O paciente idoso, muitas das vezes, não apresenta esses sinais e sintomas. Muitas das vezes, ele pode apresentar um quadro de desorientação, ou até mesmo uma alteração na parte comportamental. Ele fica muito menos ativo. Se é o paciente que era muito ativo, fazia todas as atividades diárias, instrumentais de vida diária, como a gente chama, aquele paciente que era extremamente independente e ele começa a apresentar uma letargia, começa a ter uma diminuição das suas atividades, ele fica muito parado, muito quieto, a gente pode pensar sim em um quadro de infecção urinária, ok? Bom, a infecção urinária, ela, como a gente havia falado inicialmente, ela pode ser uma infecção de trato urinário baixo, que é a famosa cistite. O paciente muitas das vezes vai apresentar quais os sinais e sintomas? Uma urgência urinária, polaciúria, nictúria, dor suprapúbica. Mas se a gente está diante de um paciente de uma infecção, com um quadro de uma infecção urinária superior, ou seja, uma pielonefrite, a gente está diante de um paciente que vai ter febre, calafrio, uma dor lombar. E é importante também a gente ter atenção em relação às infecções urinárias que são as de repetição, ou seja, aquelas infecções em que você tem 3 ou mais episódios num período de 12 meses, ou então 2 episódios no período de 6 meses. Mas é importante a gente ter isso documentado, ou seja, se a gente está diante da situação que o paciente, muitas das vezes, apresenta um quadro de uma infecção urinária e é tratado empiricamente, a gente não tem exame que documente isso. Então, a gente precisa ter essa documentação, exames prévios que comprovem que o paciente apresentou infecção do trato urinário, ok? Com relação à etiologia, a gente apresenta múltiplos agentes etiológicos, mas a gente vai classificar por uma questão de facilitar a nossa vida a infecção urinária de comunidade e de ambiente hospitalar. Quando se trata de infecção urinária de comunidade, primeira, segunda, terceira hipótese, sempre Escherichia coli. É claro que a gente possui outros agentes, como os estafilococcus saprofíticos, a presença de proteus. Proteus é muito comum em criança, em menino, mas também em idoso, a Klebsiella, o enterococo. Quando se trata de ambiente hospitalar, a Escherichia coli, com certeza, ela pode estar presente, mas a gente não pode deixar de pensar também nas enterobactérias, os proteus, a pseudomonas,
Klebsiella, a própria Cândida também. E nas infecções urinárias complicadas e de repetição, a Escherichia coli, claro, mas ela é multiresistente. Em relação à fisiopatologia, bom, primeiramente, nesse quadro, a gente começa a observar o seguinte: a uretra do homem ela é bem maior do que a uretra da mulher. Então, isso faz com que aumente a incidência de infecção urinária na mulher. E as causas da infecção urinária podem ser pela presença de corpo estranho, litíase, alteração na mobilidade do ureter e a existência também de refluxo vésico-ureteral. Em relação a esse outro quadro, mostra o seguinte: alguns pontos que vão elucidar essa fisiopatologia, dividindo os atributos bacterianos que favorecem a infecção urinária e os fatores do hospedeiro. Quanto aos fatores dos hospedeiros, vale ressaltar o fato de sexo feminino ser muito mais suscetível, a raça branca, as anormalidades anatômicas que vão promover o aparecimento de refluxo, né? As obstruções, se é criança com idade inferior a 1 ano de idade, mas também a gente não pode deixar de lembrar sobre as alterações funcionais, que também são muito importantes, considerando o esvaziamento incompleto da bexiga, o volume urinário residual que pode estar aumentado e a perda do controle esfincteriano. Já em relação aos atributos bacterianos, a colonização, que vai fazer com que haja uma ascensão pela uretra, a adesão bacteriana pelo epitélio do trato urinário, ok? Em relação aos fatores de risco para a infecção do trato urinário na mulher, a gente tem a divisão pré-menopausa e a pós-menopausa. Considerando a pré-menopausa, a relação sexual, muitas das vezes a mulher apresenta o quadro de infecção urinária sempre relacionada ao sexo. E a gente classifica isso como a síndrome da lua de mel. Os cremes espermicidas, a exposição aos antibióticos, infecção urinária prévia e obrigatoriamente a virulência da bactéria, que também vai estar relacionada com a pós-menopausa, essa virulência. Mas também a gente tem os distúrbios anatômicos, funcionais, as perdas dos lactobacilos em decorrência à alteração hormonal e que vai acarretar, principalmente nas mulheres, essas infecções. Bom, nesse quadro aqui, vai mostrar alguns fatores que são considerados como complicadores da infecção urinária, seja baixa ou alta, e elas vão ser divididas em afecções urológicas e as não urológicas. Dentre as afecções urológicas, a gente tem a litíase urinária, as uropatias obstrutivas, no caso, a hiperplasia prostática no homem, estenose da uretra, estenose ureteral, tumores do trato urinário. No caso idoso, né, a bexiga neurogênica, que é muito comum, nos pacientes com diabetes também, né? Paciente com derivação urinária, presença de corpo estranho, como sonda, catéter e a própria instrumentação do trato urinário. Já em relação aos fatores urológicos, a gente tem a gestação, o diabetes, paciente com imunossupressão, o idoso, o fato de estar institucionalizado e as infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Nós temos também o diagnóstico diferencial. Então, a gente pode ter alguma característica, algum sintoma, né? O paciente apresentar um desconforto, mas muitas das vezes o paciente ele não está com essa infecção urinária. E o que seria? É comum situação de vaginite, doença inflamatória pélvica e a uretrite prostatite. Como a gente faz o diagnóstico? Bom, o diagnóstico a gente vai fazer a partir da presença de bacteriúria associada a sinais e sintomas. Então, a gente tem pelo menos, 10 elevado à quinta unidades formadoras de colônias por ml de urina. Pacientes
cateterizados, a gente vai considerar uma redução aí comparado à bacteriúria com que a gente falou acima. Então, a gente vai levar a uma quantidade de 100 unidades formadoras de colônia ou mais para ser considerado. E a coleta é sempre importante a gente estar orientando o paciente em relação a como deve ser feita. Importante fazer uma limpeza da região genital externa, com água, muito sabão. E nos pacientes cateterizados é recomendado a coleta por meio de uma punção do sistema de drenagem. Em relação ao diagnóstico, a gente tem alguns exames que são complementares. A urina, que seria o EAS, também chamado de urina tipo 1. A urinocultura, que é o exame que vai definir esse diagnóstico. O antibiograma, que vai definir quais os antibióticos a gente poderá utilizar dentro da sensibilidade e da resistência em relação a esse antibiótico. A hemocultura e os exames de imagem, que no caso são ultrassonografia, tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Em relação ao EAS, ele é um exame qualitativo de urina. Ele é um conjunto de provas que não são invasivas, é extremamente barato e que fornece informações sobre várias funções metabólicas do organismo. Quais são as utilidades que a gente vai ter para solicitar o EAS? Para situações de doenças renais, doença do trato urinário, doenças metabólicas e as outras doenças sistêmicas. Em que consiste esse EAS? Esse EAS ele serve para fazer a verificação de alguns pontos, como o aspecto e a cor, o pH e densidade, além da pesquisa de alguns elementos, como proteínas, glicose, corpos cetônicos, urobilinogênio, bilirrubina, hemácia, leucócito, nitrito, esterase e a sedimentoscopia. Bom, quais são as cores que a gente vai encontrar em relação a essa urina? A gente vai ter do amarelo até a coloração leitosa. E a gente vai estar falando sobre cada um deles. Em relação ao amarelo claro ou incolor, pode ser por uma poliúria, diabetes, insuficiência renal, uma hiperidratação, uso de diurético, de álcool. Para a coloração amarelo escura ou castanho, a gente pode ter uma situação de oligúria, anemia perniciosa, quando o paciente apresenta febre, início de icterícia e até mesmo exercícios que são extenuantes. Na coloração alaranjada ou avermelhada, hematúria, mioglobinuria presente, as icterícias hemolíticas, a contaminação menstrual também pode estar presente nesse caso. Quando a gente tem a coloração marrom escura ou enegrecida, a gente pode ter uma situação de câncer de bexiga, melanoma maligno e uso de algumas medicações, como, por exemplo, a metildopa. Metildopa, que é uma das medicações que a gente mais utiliza para gestante. Em relação à coloração esbranquiçada ou leitosa, a gente tem o pus. E quando a gente fala sobre a coloração azulada ou esverdeada, Pseudomonas com certeza pode estar presente aí. Além disso, a gente tem situações de cólera e as icterícias antigas. Em relação ao aspecto normal, bom, a gente vai ter o claro, transparente ou límpido. Não deve ser turva, opaca ou conter coágulo, muco ou outros elementos estranhos. Exemplos de alteração em relação à densidade. Então, a gente tem a densidade que pode ser aumentada ou diminuída.
Se a gente tem uma situação de densidade aumentada, diabetes, a hipersecreção de ADH, e a densidade diminuída, a presença de diabetes insípidos e o álcool. Em relação ao pH normal, então a gente tem valores de referência que vão de 5,5 a 6,5. O pH urinário, ele reflete a capacidade do rim em manter a concentração normal dos íons de hidrogênio no líquido extracelular. E a gente tem alguns exemplos de pH alto ou baixo. Então, quando a gente trabalha com pH baixo, a gente pode estar diante de uma situação de acidose metabólica ou respiratória. Se a gente está diante de um pH elevado, alcalose metabólica ou respiratória. É importante observar o seguinte, que alguns antibióticos eles funcionam melhor com pH ácido e outros com pH alcalino. Com relação à presença de hematúria, quando vai ocorrer isso? A gente pode ter uma situação de infecção do trato urinário, mas a gente não pode deixar de pensar na presença de cálculo renal e nos tumores do trato urinário, que também vão fazer o aparecimento de hemácias nessa urina. Bom, então agora a gente vai falar a respeito das características químicas da urina. Então, existem alguns elementos que estão presentes, podem estar presentes nesse EAS. E a gente vai começar falando sobre a proteína. Bom, em relação às proteínas, a urina, ela contém normalmente quantidades insignificantes dessa proteína. A presença de proteinúria, ela pode indicar afecções como febre, inflamações das vias urinárias e outras coisas. Nesse caso, o exame do sedimento ele não vai acusar cilindrúria. Agora, se a gente está diante de uma proteinúria que pode ocorrer igualmente nas afecções renais, quando elas estão presentes, elas se acompanharão com cilindros hialinos. Essa proteinúria pode também se originar de substâncias que, no caso, podem ser contaminantes, como esperma, pus, secreção vaginal, uterina ou até menstrual. Em relação aos açúcares, a gente tem vários cilindros de carbono que podem esporadicamente estar presentes na urina. O mais importante, no caso, é a glicose, que vai constituir o que a gente chama de glicosúria. Normalmente, a urina não contém glicose. Transitoriamente, ela pode acontecer uma coisa chamada glicosúria alimentar, ou seja, quando o indivíduo ele ingere uma quantidade muito grande de açúcar num tempo pequeno, e aí quando é feita a coleta até próximo dessa ingesta, pode indicar a presença de glicosúria, mas isso é considerado fisiológico. Quando isso é duradouro, então isso indica que a condição ela se torna patológica e que na maioria das vezes está relacionado com diabetes mellitus. Em relação ao corpo cetônico, os corpos cetônicos eles correspondem aos produtos finais de decomposição de ácidos graxos. Eles surgem em quantidades patológicas quando o organismo se vale das gorduras para atender às suas necessidades energéticas, como, por exemplo, no caso, a glicose. Isso ocorre mais comumente no diabetes e no estado de jejum prolongado. Bilirrubina se dá pela destruição da hemoglobina, que resulta na bilirrubina indireta insolúvel em água. Só após a sua passagem pelo fígado, onde é devidamente conjugada, torna-se solúvel, o que poderá sofrer eliminação pela bile e pela urina. Não é encontrada na urina normal. Ocorre bilirrubinúria sempre que há elevação desse pigmento no sangue, o que sugere distúrbios de função hepática ou a própria hemólise excessiva. Agora, por último, a gente tem o urobilinogênio e a urobilina.
a urina ela contém traços de urobilinogênio. A exposição ao ar ambiente e à luz vão transformar o urobilinogênio em urobilina. Por esse motivo, essa é a última encontrada na urina recentemente emitida e o urobilinogênio ele não está presente na reserva. Sabe-se que o urobilinogênio ele se origina no intestino às custas da flora bacteriana, que atua sobre a bilirrubina. Aí uma parte desse urobilinogênio ela é transformada em estercobilina, cuja eliminação não se dá, aliás, minto, ela se dá nas fezes, e a outra parte ela é absorvida e aí ela volta para o fígado, sendo então novamente eliminada para o intestino. Apenas uma fração desse urobilinogênio é que vai ser absorvido e aí sim excretada pelo rim, aparecendo na urina. Bom, esse slide fala agora a respeito das características microscópicas do sedimento urinário. Então, a gente tem alguns elementos aqui. E a gente vai falar sobre cada um deles, em relação às hemácias. Bom, comumente a urina não contém glóbulos vermelhos ou quando ocorre não ultrapassa o valor de 1 ou 2 por campo microscópico. Quando a gente tem quantidades superiores a essa, aí sempre é patológico e constitui, no caso, a presença de uma hematúria, que pode ser macro ou microscópica. Dando seguimento, agora a gente vai falar sobre leucócitos. Bom, a urina ela não deve conter leucócitos. Entretanto, a presença desses em número reduzido, 2 a 3 por campo, é considerado normal. Bom, se tiver presente no seu aspecto, terá grande importância quando está aumentado. Isso sugere processo inflamatório das vias excretoras. Em relação às células epiteliais, a excreção urinária de um indivíduo normal é observada a presença de pequeno número de células e que vem em decorrência de uma descamação normal das paredes tubulares. Bom, quando elas aparecem em grande número, então a gente tem que abrir os olhos, porque pode sugerir algum processo de irritação e de descamação dessas células epiteliais das vias de eliminação. Bom, em relação aos cilindros, eles se formam pela coagulação de proteínas que se moldam ao atingir os túbulos renais. Bom, isso se dá em torno de um núcleo mucoproteico, formado por uma globulina secretada pelas células tubulares. Esses moldes tubulares ou cilindros, eles podem se apresentar de várias maneiras. São os hialinos, quando eles são constituídos por proteínas, mostrando-se bastante homogêneo, transparente, mas podem se apresentar com aspecto hemático, leucocitário, epitelial, e se constituírem, esses na sua composição, então a gente tem que avaliar a localização do processo patológico que deu origem nesse parênquima renal. Em relação ao muco, a sua presença ela é normal na urina. Quando ocorre em quantidade aumentada, então isso indica a ocorrência de algum processo inflamatório irritativo nas vias urinárias. Agora, para a gente finalizar, os cristais. Os cristais, eles são um achado comum, mesmo quando eles estão abundantes. Vai depender do tipo de alimentação, da reação ácida ou alcalina da urina. Agora, a existência de cristais pode corresponder a uma calculose renal, porém, não é por si só conclusiva para nenhum diagnóstico. Bom, nesse quadro mostra a respeito da urinocultura. Então, quais são os critérios de positividade da cultura de urina? Então, a gente tem duas situações aqui em relação à unidade formadora de colônias, para mulheres e para homens, considerando mulheres sintomáticas, 10 elevado à segunda potência,
diferente dos homens sintomáticos, em que existe 10 elevado à quarta potência unidade formadora de colônias por ml de urina. Agora, se a gente está diante de uma situação de crescimento bacteriano numa amostra por punção suprapúbica, qualquer crescimento é positivo. Em relação aos exames que a gente vai estar solicitando de imagem para infecção urinária, a gente tem a ultrassonografia. A ultrassonografia ela vai servir para avaliar quadros de obstrução, cálculo, alguma malformação congênita. O raio-x de abdômen ele vai servir para avaliar o cálculo com a sua densidade cálcica. Se a gente tem uma uretrocistografia retrógrada e miccional, isso serve para quê? Para avaliar uma obstrução urinária baixa. E a suspeita também do refluxo vésico-ureteral, que é muito comum no idoso. Tomografia com contraste, ele vai servir para afastar situações de abscesso, obstrução e até mesmo cálculo urinário. E que a gente costuma ver muito isso nas nossas emergências. Bom, em relação ao diagnóstico, se a gente está diante de uma infecção urinária alta, a gente tem esse fluxograma que vai nos dar uma ajuda em relação a como proceder. Se a gente está diante de um paciente com uma pielonefrite aguda, tendo febre, dor lombar, calafrios e urinários, a gente tem que pensar o seguinte: esse paciente, ele apresenta náuseas e vômitos e o estado geral comprometido? Sim ou não? Bom, vamos começar pelo não. Ele não está comprometido e não apresenta esses sinais. Então, a gente tem que fazer o tratamento domiciliar. Então, a gente vai fazer uso de medicamentos antibióticos via oral. E aí a gente tem que pensar o seguinte: está tendo resposta clínica ou não está tendo resposta clínica? Se estiver tendo resposta clínica, em dentro de 72 horas, a gente vai manter o tratamento. E aí a manutenção do tratamento ela vai se dar de 1 a 2 semanas. Se eu estiver diante de uma situação em que eu não estou tendo nenhuma melhora, nenhuma resposta clínica dentro dessas 72 horas, ou até mesmo piora, então a gente vai considerar esse paciente como um paciente, de fato, que tem que ter um quadro de internação. E aí fazer uma nova urinocultura, fazer outros exames, a troca do antibiótico tem que ser feita. E aí, no caso, o antibiótico, muitas das vezes, a gente tem que fazer intravenoso. E aí, tem ou não tem resposta? Se tiver resposta clínica, ótimo, a gente finaliza. Se não tiver resposta clínica, a gente tem que rever novamente e avaliar até algum quadro de complicação. Complicação essa que pode ser até uma obstrução da via urinária ou a presença de algum abscesso em que a gente precisa drenar. Bom, voltando lá para cima. Esse paciente ele tem náuseas e vômitos e realmente o estado dele está comprometido. Bom, se está comprometido, então esse paciente ele vai direto para a hospitalização. E aí a gente tem que rever, né, fazer o uso de exames, fazer o medicamento e a gente vai avaliar dentro da resposta. Se teve resposta, termina o antibiótico dentro de 1 a 2 semanas. Caso não tenha nenhum tipo de resposta, a gente vai avaliar de fazer um novo exame e fazer a troca do medicamento e pensar nas complicações que esse paciente pode estar apresentando e que não está tendo algum tipo de resposta adequada ao antibiótico que a gente prescreveu. Bom, em relação ao tratamento, a escolha da terapia vai depender da apresentação da infecção, é uma apresentação alta, baixa, como se encontra esse paciente, o hospedeiro, né? Como se ele se encontra clinicamente. E em relação ao agente, qual é o agente mais provável? Ou você fez o exame, qual é o agente? Para a gente definir qual é o melhor tratamento. Bom, esse quadro aqui mostra quais são os principais antimicrobianos que a gente vai estar utilizando para tratamento de infecção urinária. Só que esse quadro, ele mostra os antibióticos que vão ser administrados via oral. E a gente tem
penicilina, cefalosporina, quinolona, né, sulfonamida. Qual que você vai estar utilizando? Bom, você vai estar utilizando dentro da sensibilidade da bactéria. E é importante também você avaliar também qual é o paciente, qual é a faixa etária. Paciente idoso, a gente deve evitar o uso da quinolona, porque muitas das vezes ele apresenta quadros de desorientação, que é muito comum. Às vezes está relacionado também ao clearance de creatinina dele, que está mais baixo. Então, a gente tem que fazer o cálculo para poder adequar a dose da medicação para esse rim que já está comprometido. Então, o que fazer, como fazer, a gente tem aqui as doses e qual é o tempo que você vai estar fazendo. Como, por exemplo, vamos lá, penicilina. Então, a gente tem a amoxicilina de 500 miligramas, de 8 em 8 horas. Né? A quinolona, o ciprofloxacino e a norfloxacino, que são extremamente utilizados. Né? Então, o ciprofloxacino de 500 miligramas, de 12 em 12 horas. Norfloxacino de 400, de 12 em 12 horas. A levofloxacino, que é uma medicação maravilhosa, que pega, né, infecção respiratória, infecção urinária, e para a gente, na geriatria, a gente utiliza muito, mas volto a dizer, tomar cuidado, como fazer e quando fazer, e que no caso a gente vai utilizar uma vez ao dia. Paciente gestante, a nitrofurantoína é uma medicação ótima para essa gestante, porque ela vai fazer com que não tenha risco nem para a gestante, nem para esse feto. Né? Então, a gente pode utilizar com garantias. E assim vai. Bom, se a gente está diante de uma situação de bacteriúria assintomática, a gente vai tratar? A gente não vai tratar? A gente só trata bacteriúria assintomática nas situações de mulher grávida, exatamente pelo risco de abortamento ou parto prematuro. Homens que vão ser, no caso, submetidos a algum procedimento urológico e os procedimentos cirúrgicos de trato urinário com previsão de sangramento. Somente essas situações. Mas e as outras situações? As outras situações, como bacteriúria assintomática, muitas das vezes que no caso estão relacionados com a forma de coleta e contaminação do material. Você vai tratar o paciente ou você vai tratar o exame. Então, por isso que a gente descreve que a gente só deve tratar nessas 3 situações. Em relação à profilaxia, vai ser recomendada para a infecção do trato urinário, isso aqui que está mostrando no quadro. Né? Esse quadro ele mostra alguns antibióticos e as doses diárias que a gente pode estar fazendo. Dentre eles, a gente vai utilizar muito na nossa prática a nitrofurantoína, conforme eu havia falado, para gestantes e também para idosos, considerando que muitos são portadores de insuficiência renal crônica. Então, a gente tem aquela coisa de fazer cálculo em relação ao clearance de creatinina. Então, a nitrofurantoína nessas situações ela é muitíssimo bem-vinda. E a profilaxia a gente não vai utilizar eternamente, a gente tem um tempo para utilização, tá? Que é em torno de 6 meses, 1 ano que a gente vai estar revendo. E por último, e não menos importante, a gente tem esse negócio aí que é o tal do cranberry. O que é isso? O cranberry ele pode ser utilizado de 2 formas, ou em forma de suco ou em forma de cápsula. Antigamente não existia cápsula, antigamente se existia o suco, mas a gente podia manipular em farmácia de manipulação o cranberry. Hoje existem algumas indústrias farmacêuticas que estão fabricando as cápsulas de cranberry. Então, hoje a gente não precisa ficar mandando manipular. Ela serve para infecção urinária sempre recorrente e vai servir para reduzir a adesão da bactéria até nessas células epiteliais do trato urinário. Então, ela vai reduzir o número de episódios de infecção urinária baixa
em um período de tempo de 12 meses, em especial em mulheres com infecção urinária recorrente. Bom, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas e é isso. Estou à disposição. Muito obrigada. Tchau.